Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, hoje voltamos a mais um vídeo da nossa série sobre os xiitas e os sunitas, as diferenças entre eles. Eu vou aproveitar que na semana passada, na quinta-feira da semana passada, começou o Ano Novo Islâmico, começou o dia 1º de Muharram, que é o primeiro mês do calendário islâmico, do ano de 1439 depois da Hijra, que é como se chama, né, necessariamente o calendário islâmico, pelo nome de Hijra, que significa necessariamente migração. Pois bem, vamos falar aqui hoje sobre a história da Ashura, o que vem a ser a Ashura. Esse é o primeiro vídeo do que eu espero dividir ele em 3. Que vem a ser a Ashura. É lógico que para sunitas e xiitas tem uma pequena diferença nisso. A Ashura é o período dos 10 primeiros dias do calendário islâmico. Para os sunitas é somente o 10º dia. É um dia de perdão, de pedido de perdão e de jejum, no qual os muçulmanos jejuam para esses pedirem perdão pelos seus pecados. Já para os xiitas existe um significado muito maior. Os 10 primeiros dias, que são os dias chamados de Ashura, são os dias no qual o neto do profeta lutou contra a injustiça, contra outras coisas e acabou sendo morto e martirizado nos campos próximos à cidade de Karbala, hoje no Iraque. Pois bem, então vamos falar aí um pouquinho sobre a história dessa Ashura, como começou a surgir, como surgiu isso tudo, de onde veio tudo isso, por que veio tudo isso, um pouquinho da história que vai diferenciar essas questões logo no início entre os muçulmanos, como vai ser a interpretação de ambos os dois lados sobre essa história. Pois bem, para começar, para entendermos isto, devemos voltar aí ao tempo do último califa Rashidun, chamado Ali, que era primo e genro do profeta Muhammad. O califado dele começou assim que assassinaram o terceiro califa Rashidun, chamado Uthman ibn Affan. Uthman, ele foi colocado como califa e ele colocou vários dos seus parentes como sendo governadores de estados e etc. Veio aí dentre essas pessoas, várias pessoas e tudo, os governadores das áreas e vários lugares, principalmente vindos do Egito e tudo, pessoas que começaram a dizer que Uthman deveria dar o lugar a Ali, né, que Ali deveria ser o novo califa. Então, depois de muita pressão, ele acabou sendo assassinado na sua própria casa e Ali assume como califa. Não entenda como um golpe de Estado ou alguma coisa do tipo. Ali não queria aceitar o califado, mas ele necessariamente acaba aceitando. Lógico, essa na visão sunita, né, digamos assim. A visão xiita diz que Ali sempre quis o califado para ele, mesmo antes do profeta morrer. Pois bem, então vamos entender da seguinte forma. Então, Uthman é assassinado e Ali é colocado como califa. Só que o que vai acontecer? O governador da Síria, que se chamava Muawiyah, que ele era filho de um dos principais opositores do profeta na época na época que o profeta começou a pregar, ele se chamava Abu Sufyan. Muawiyah, só que depois Abu Sufyan, pouco antes do profeta morrer, acaba se convertendo e toda a sua família, juntamente com Muawiyah e outros dos seus filhos, acaba se convertendo ao Islã. Então, nesse tempo, todos já eram muçulmanos. E Muawiyah, ele vai dizer que Muawiyah ele era primo de Uthman. Então, necessariamente, ele vai começar a dizer que agora a história vai mudar um pouco, né? Os sunitas vão dizer que Muawiyah ele não quis dar... Desculpa. Os sunitas vão dizer que Muawiyah ele ia dar o apoio a Ali desde que Ali vingasse o sangue de Uthman, ou seja, colocasse aquelas pessoas que mataram Uthman na cadeia.
né, colocar ou matasse eles, né, porque o sangue se era vingado pelo sangue. E já os xiitas, eles dizem que Muawiyah não queria de forma alguma dar a sua, o seu voto de apoio a Ali e usou essa vingança simplesmente apenas como sendo uma forma de, necessariamente, de, digamos assim, simplesmente uma desculpa. Bom, então o que vai acontecer? Então, a partir desse momento, né, vai começar um atrito entre Ali e Muawiyah. Né? Muawiyah vai chegar a mandar exércitos e aí tudo. Mas de qualquer forma, independente da versão sunita ou xiita, os dois começam a ter atritos entre eles. E aí, mais ou menos cerca aí de 4 anos depois, 5 anos depois, Ali é assassinado por por uma pessoa descontente entre uma guerra que Ali não quis travar contra Muawiyah. Essa pessoa vai e mata Ali. Ali, ele não apontou nenhum sucessor. Então o que aconteceu? O filho dele, Hassan, acabou sendo eleito pelas pessoas de Medina como o quinto califa. Hassan ibn Ali acaba sendo eleito pelas pessoas como quinto califa. Para os xiitas, Hassan ele é o segundo imã. Né? Para os xiitas, para os sunitas, para alguns sunitas, não todos consideram como Hassan como o quinto califa Rashido, mas isso não entra em toda a história. Bom, então Ali ele morre e o califado passa-se para Hassan. Só que não Muawiyah, lá a região da Síria, não sabia do que estava acontecendo em Medina e não soube, né, exatamente como não tinha Ali, não tinha apontado um sucessor, a região da Síria vai dizer que Muawiyah era o califa. Eles apontam Muawiyah como o califa dos muçulmanos. Isso vai gerar a chamada primeira grande fitna, ou a primeira grande guerra civil do islamismo, digamos assim. E Muawiyah vai começar a atacar Hassan, digamos assim, ele vai querer o reconhecimento do pessoal da região ali de Medina, necessariamente, né, desculpa, né, porque nessa região, nessa época, já tinha mudado até a sede do califado de Hassan estava na cidade iraquiana de Kufa, né, ainda hoje lá na região do Iraque, e Hassan vai ser o califa ali daquela região contra o califado ali da Síria. Bom, a partir desse momento, eu prefiro continuar na próxima parte do vídeo, amanhã. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link na descrição no vídeo, eu vou deixar de onde eu tirei, né, as fontes de onde eu tirei essa história, e também necessariamente o que vai ser as fontes das próximas aulas. Vou deixar também uma das fontes é um livro que eu mesmo pude traduzir, chamado A Vida de Uthman ibn Affan, do Sheikh As-Salabi, do Sheikh Líbio As-Salabi. E né, quem quiser este livro, ele está em PDF, é só entrar em contato comigo pelo site aí no Facebook, né, que está na descrição do vídeo também, e eu passo para vocês o livro em PDF. Muito obrigado, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh e até a próxima aula.